Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Assassinos da Lua das Flores novamente aqui no canal, mas dessa vez a conversa vai ser um pouco diferente. Quem acompanha o canal deve saber que este livro foi uma das minhas melhores leituras do ano até então, realmente gostei muito. Fiz resenha para ele aqui em agosto deste ano, deixarei a resenha aqui linkada para vocês, caso alguém tenha interesse em assistir. E já na resenha eu comento que estava empolgada pro filme que viria baseado nele, que é o novo filme do Martin Scorsese, que finalmente estreou na semana passada. Estamos em outubro de 2023, aliás, caso você esteja assistindo a este vídeo muito tempo depois da publicação. E seguinte, adorei o livro, admiro muito o trabalho do Scorsese, vi o trailer, achei interessante, vi que o elenco do filme tava, chef's kiss. E aí, o que aconteceu? As expectativas estavam altas, mas vocês já devem ter ouvido falar naquilo de crie unicórnios, mas não crie expectativas. E o que aconteceu foi que eu esperava mais do filme do Scorsese. Não me entendam mal, eu gostei do filme, mas eu tinha a impressão de que viraria um dos meus favoritos dele e definitivamente não foi o que aconteceu. E para quem não conhece a história, eu vou dar uma breve sinopse aqui, que serve tanto para o livro quanto para o filme. Nos Estados Unidos, dali da década de 1920, as pessoas com maior renda per capita do mundo eram membros do povo indígena Osage, que tinham terras no Oklahoma, e essa riqueza advinha das reservas petrolíferas que foram encontradas no território que era de posse deles. Porém, um a um, os Osages começam a morrer e de maneiras muito suspeitas. O livro, que é de autoria do David Grann, aliás, maravilhoso, foca bastante na investigação e nos seus desdobramentos. O livro é dividido em 3 partes. Na resenha que eu fiz eu falo bem direitinho sobre isso, mas a gente tem uma parte inicial contando mais da história dos Osages e sobre os assassinatos. Aí na parte intermediária, que é a maior parte do livro, nós temos a investigação que foi feita. E, por fim, na terceira parte, nós temos o autor falando da experiência de pesquisa para o livro, de como esses assassinatos reverberam até os dias de hoje, etc. Enfim, livro maravilhoso, muitíssimo interessante essa parte final, aliás. Então, enquanto o livro foca mais na investigação, o Scorsese resolve mudar um pouco o foco e escolhe o recorte do relacionamento entre um homem branco, que é o Ernest, personagem do Leonardo DiCaprio, e da Molly Burkhart, que, por sua vez, é uma indígena Osage, interpretada maravilhosamente pela Lily Gladstone. Fiquei muito feliz de conhecer o trabalho dessa atriz, aliás. E como eu já tinha lido o livro antes de assistir ao filme, foi inevitável fazer algumas comparações, e é sobre algumas diferenças entre livro e filme que eu gostaria de falar neste vídeo hoje. Mas antes, já que estamos em terras de internet, faremos alguns adendos. Primeiro adendo é, eu não sou a purista da adaptação, tipo, ai meu Deus, você vai fazer um filme adaptado de um livro, tem que ser igualzinho, Ctrl-C, Ctrl-V. Não, até porque cada meio trabalha com o seu sistema de signos e seria um tanto quanto descabido eu esperar que o filme, na verdade, fosse um Ctrl-C, Ctrl-V do livro. Isso não faz o menor sentido e não era algo que eu esperava. Adendo 2. O meu objetivo aqui não é analisar o filme do ponto de vista técnico, até porque, nossa senhora, do ponto de vista técnico, meu Deus, atuações maravilhosas, como já esperado. Aliás, sendo a Lily a grande surpresa. Fotografia lindíssima, amei o cenário que eles fizeram para remeter à época. Trilha sonora também, deu todo um tempero ali pro filme em diversos momentos. O figurino também, achei que arrasaram nesse aspecto. Fora que é um filme bastante coerente e que até faz eco, eu diria, em relação à filmografia do Scorsese. Acho que é o tipo de filme que quem tem certa familiaridade com a obra do Scorsese poderia tranquilamente ser jogado no cinema sem qualquer informação prévia sobre quem dirigiu o filme, assistir ao filme e falar, ok, quem dirigiu isso aqui foi o Scorsese. O que eu pretendo fazer aqui é um exercício de olhar para 2 meios, livro e filme, que tem entre seus objetivos principais jogar a luz sobre essa história dos Osages, que ficou embaixo dos panos por muito tempo, e falar da diferença entre eles. Não tenho a menor intenção de vir aqui falar e o livro é muito melhor que o filme, não, mas já queria tornar o meu viés público, caso não tenha ficado claro ainda, que é
como o meio de contar uma mesma história, eu preferi as escolhas feitas aqui em Assassino das Luas das Flores, Assassinos da Lua das Flores. Gente, que difícil falar esse título. Assassinos da Lua das Flores. E sabendo das intenções do Scorsese, que foram declaradas por ele próprio em várias entrevistas, e do meio que ele dispunha, eu acredito que ele poderia ter feito escolhas melhores. Na minha visão, né? Quem sou eu pra ficar falando aí de Scorsese? Terceiro e último adendo, finalmente, se você já assistiu ao filme, pode ficar tranquilo assistindo a este vídeo. Agora, se você pretende assistir ao filme ainda ou ler o livro, principalmente, fica aí o conselho se você quer ler o livro, eu recomendo que você assista a este vídeo depois de ter lido o livro e que assista ao filme somente após ler o livro, se você tiver vontade de ler o livro, porque por conta de uma escolha que o Scorsese faz, eu acredito que assistir ao filme antes de ler o livro vai ter um impacto negativo com a sua experiência em relação ao livro. Ai, meu Deus, Paloma, e agora? Eu já assisti ao filme e pretendo ler o livro. Tudo bem, ótimo, o livro é maravilhoso, leia, assista a resenha aqui, que lá eu espero te convencer. Mas é só que eu acho melhor, se você tiver a oportunidade de escolher ainda, ler o livro antes de assistir ao filme. Você lê o livro rapidinho, tá? Isso aqui, nossa, li em 3 dias, se não me falha a memória, porque não dá vontade de parar. Ok, adendos feitos e vocês devidamente avisados de que este vídeo contém spoilers do filme e do livro. Vamos às principais diferenças. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é a contextualização. Quem tá aqui no canal sabe bem que eu adoro um contexto e eu acho que o contexto é dado de forma magistral aqui no livro. Como eu disse, na primeira parte do livro, a gente tem uma baita contextualização da história do povo Osage, como eles ficaram naquela situação horrorosa que se apresenta ali quando os assassinatos começam a acontecer. E assistindo ao filme do Scorsese, eu senti um pouco de falta dessa contextualização. Assim, não impactou negativamente a minha experiência, porque eu já tinha essa informação de antemão, mas eu tentei muito fazer esse exercício de, se eu não soubesse, eu teria sentido falta de algo? E eu acho que sim, principalmente porque em alguns pontos me parece que os Osages são meio passivos no filme e também em relação ao sistema de curatelas, que, assim, dá pra entender que eles têm que pedir autorização, a gente tem cena da Molly, né, sentando lá e falando o que ela quer, quanto custa, ela se declarando incapaz, e aí a pessoa que tá em frente a ela, o curador, o guardião do dinheiro, etc., dá opinião sobre o que ela quer fazer, né, etc., só que eu acho que isso não fica tão bem desenvolvido. Eu acho que você não consegue entender o quão absurdo é aquele sistema de curatela e como aquilo era usado, inclusive, para politicagem ali no meio. Aliás, eu assisti ao filme com o meu digníssimo, que não leu o livro, e quando o filme acabou, ele me fez várias perguntas e uma delas foi justamente, a primeira, aliás, foi justamente sobre o sistema de curatela, porque ele queria entender melhor como é que funcionava. E eu recebi algumas mensagens também via Instagram, quando eu falei que tinha assistido ao filme, de gente me agradecendo pelo vídeo, porque no vídeo resenha que eu faço para este livro, eu explico direitinho esse sistema de curatela e aí o pessoal falou que isso ajudou a entender. Por outro lado, eu também recebi mensagem de gente que não sentiu falta de uma contextualização maior, perguntei deles. Então é aquilo, né? Nunca vai ser unanimidade, mas eu realmente achei que faltou uma contextualização maior. E eu sei que nunca daria para o Scorsese abordar tudo o que é abordado aqui, mesmo o filme tendo 3 horas e meia de duração, mas eu acho que ele podia ter prestado um pouco mais de atenção a esses pontos, já que um dos principais objetivos é fazer a gente conhecer a história dos Osages e o quão absurdo tudo aquilo era. Eu li várias entrevistas, na verdade, do Scorsese sobre o filme. Recomendo muito a da The New Yorker, aliás, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E em uma delas eu me recordo de ele ter falado sobre algumas omissões no filme, e isso para efeito de suspense. Eu li também uma crítica que dizia que essas omissões podem ser benéficas no sentido de fazer com que a gente entenda que a gente nunca vai saber da história completa. Afinal de contas, não somos Osages. Eu achei legal o que ele fez de muitas vezes os Osages estão conversando, utilizando o idioma deles,
e não há tradução. Eu assisti ao filme legendado e a gente não tem a legenda. E isso eu achei bem legal, mas não sei se compro esse discurso aí para muitas outras situações do filme, não. E, falando em suspense, vamos para que é a principal diferença, eu diria, entre livro e filme, que é o fato de que no filme, logo no começo, você já sabe quem tá por trás de toda aquela barbárie que a gente vê na história dos Osages, que é o personagem do Robert De Niro, o Bill ou William Hale. No livro, o tom policial é bem mais pronunciado. Então, o Bill Hale é apresentado até que cedo aqui, nossa, apresentado como um cara super boa pinta, bem feitor da comunidade, etc. E as pessoas o veem assim, né? Fica claro no filme, naquelas cenas assim, ele criei os hospitais aqui, etc. Só que no filme a gente já sabe que tudo isso é cortina de fumaça. E no livro, não. A gente acha que o cara quer o bem dos Osages mesmo, é justiça, etc. Ele é muito próximo da família da Molly, inclusive, até porque ele realmente é tio do Ernest, que é o marido da Molly. E eu lembro que, em certo momento, no começo do livro, eu fiquei, será que esse cara que tá por trás de tudo? Mas, assim, eu fiquei, não, gente, seria muito zoado. Cara, parece querer o bem mesmo. E aí, mais lá pra frente, quando a gente descobre que é ele por trás de tudo, é um negócio muito chocante. E aí, quando eu vi o trailer do filme, eu lembro de ter achado meio esquisito, porque eu acho que já tem uma aura meio estranha ali no personagem do De Niro, que eu sabia que interpretava o Bill Hale. Aí eu fiquei, ok, segui a vida. Eis que, antes de assistir ao filme, eu assisti a uma resenha sobre o filme aqui no YouTube, e a mulher dizia que não ia ter spoilers, etc. Eu falei, agora vem então, né? E aí uma das primeiras coisas que a mulher fala é que o Bill Hale é um cachorro. Eu fiquei, mas, gente, como assim não era sem spoiler? E eu acho que o Scorsese não quis colocar esse suspense aqui, justamente na intenção de tentar deixar a história mais focada nos Osages, porque acontece isso, né, da gente ficar querendo saber o que tá acontecendo ali, quem tá por trás disso. Então, eu acho que ele quis matar um pouco esse tom policial, ainda mais agora, né, que True Crime tá super na moda. Só que, lendo este livro, eu senti que muito do que o autor queria fazer era deixar a gente indignado. Tipo, como tudo isso aconteceu e a gente não ficou sabendo sobre isso. E fala de que achou um absurdo eu não ter visto sobre isso na escola. Eu fui pesquisar na internet e realmente tinha muita gente indignada, norte-americanos mesmo, falando, gente, como assim? Eu não vi nada disso na aula de história. E o Scorsese fala também em entrevistas que queria jogar luz sobre essa história, que é realmente absurdo isso ter ficado ali embaixo dos panos por tanto tempo. E eu senti que o livro é muito mais efetivo nisso de deixar a gente indignado. E não só isso, mas fazer com que a gente entenda melhor a situação desesperadora dos Osages, porque a gente vê, obviamente, não na mesma escala, mas a gente vê um pouco a situação como eles viam, porque a gente lê aqui as descrições dos assassinatos horrorosos acontecendo, um morrendo atrás do outro, e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, acaba te pegando muito mais, sabe? Vou aproveitar isso e fazer gancho já para o próximo ponto, que é a mudança de perspectiva. Eu li que o Scorsese tinha feito já um roteiro para este filme antes da pandemia, só que ele acabou revisando e o filme virou algo completamente diferente do que era originalmente. Então, originalmente, ele ia dar mais foco também para essa parte da investigação. O DiCaprio, inclusive, ia ser outro personagem, não ia ser o Ernest, ele ia ser o Tom White, que é um investigador, a gente já fala bastante sobre ele. Aliás, então ele ia ser esse investigador, só que o Scorsese fala, eu acho que essa história aqui tá muito sobre os white guys, então sobre os caras brancos, os homens brancos, e ele queria fazer uma história mais sobre os Osages. Então ele resolve focar no relacionamento entre o Ernest e a Molly. E aqui eu acho que também deve ter entrado essa questão de se focar na investigação, vai tirar o foco da história dos Osages, etc. E aí eu gostaria de ler um trecho de uma entrevista do Scorsese falando justamente sobre o que ele pretendia mostrar com este filme. Tá em inglês, eu vou traduzir aqui agora, então me perdoem aí por qualquer expressão estranha que eu use. O que eu queria captar, em última análise, era a própria natureza do vírus ou do câncer que cria essa sensação de uma espécie de genocídio tranquilo.
Quando há uma traição tão profunda, e sabemos com certeza que foi assim, aí está a nossa história. Só que eu acho que para explorar esse sistema que possibilitou esse genocídio que aconteceu, a investigação tem que entrar em jogo. Falando ainda dessa questão da perspectiva, ok, ele mudou para dar mais foco aos Osages, só que eu senti que eu tenho uma compreensão muito melhor da situação dos Osages aqui no livro, mesmo o livro dando tanto foco para a investigação, justamente porque eu acredito que a investigação tem muitos elementos importantíssimos para fazer com que a gente entenda o absurdo que aquele povo vivenciou. E isso para nem falar que nessa questão da mudança de perspectiva e do objetivo dele, eu acho que a gente tem uma questão de direcionamento falho, de construção da narrativa também, porque a personagem da Lily Gladstone, que é a Molly, no começo tem certa importância e depois ela é apagada. Na segunda metade do filme, ela meio que some e a Molly é muito mais peça central aqui no livro do que no filme do Scorsese. Eu senti que o filme é muito focado na perspectiva do Ernest. E eu queria realmente muito ter visto a Molly, ainda mais que sabendo que ele ia mudar a perspectiva, por causa da resenha a que eu assisti sobre o filme antes de vê-lo, eu falei, ai que bom, acho que a gente vai ter a perspectiva da Molly, vai ser muito legal. E não. E já que ele mudou essa perspectiva, eu acho que ele devia ter aprofundado alguns aspectos também. O relacionamento entre o Will e o Ernest, porque no livro a gente tem uma compreensão muito melhor de como essa dinâmica funciona. No filme, o Ernest é bem burro, né? E aí ele fica bastante submisso em relação ao tio. Aqui a gente tem uma dinâmica bem melhor explorada, na minha opinião. Eu achei também que teve uma passada de pano ali no final do personagem do DiCaprio, que eu não gostei. E sobre essa questão da perspectiva, teve um Osage que estava envolvido na produção do filme, etc., que falou sobre a perspectiva, né? Tudo bem que o pessoal pegou um recorte, né? Porque pela notícia que eu vi parecia que o Osage tinha ficado super insatisfeito com o que tinha sido feito, mas na verdade ele elogia, fala que, ok, o Scorsese não é um Osage, então ele não poderia fazer jus 100% à nossa história, mas ele não sendo um Osage, acho que ele fez um ótimo trabalho. Só que ele faz uma ressalva a justamente essa sugestão de que haveria amor ali entre o Ernest e a Molly. Ele até chega a falar algo com que eu concordo muito, aliás, que quando alguém conspira para matar a sua família inteira, isso pode ser chamado de amor. Por fim, vamos para o bloco final das diferenças, e eu chamo de bloco porque eu vou discutir vários pontos dentro de um pontão só, que é justamente a questão da investigação. Aí, queria começar com o Tom White, que, sério, gente, eu fiquei muito decepcionada com o que fizeram com ele no filme, porque o Tom White, eu entendo ele querer fugir, ele, no caso, o Scorsese, querer fugir dessa figura do Salvador Branco, etc. Mas fato é que o Tom White foi extremamente importante para que a situação ali se resolvesse de alguma forma. O jeito como ele lida com a investigação é sensacional, ainda mais porque destoa muito do que era observado naquela época, do que se esperaria de um homem do porte dele para aquela época. Porque ele vinha de uma boa família, era branco, tinha diversos privilégios, estava numa situação de certo poder ali, numa região onde havia muito preconceito em relação aos indígenas. Então, acho que seria esperado do Tom White o que a gente vê, nossa, se repetir muitas vezes aqui, que são homens extremamente preconceituosos e que não estão nem aí pro que está acontecendo com os Osages. Mas não é o que a gente tem. Inclusive, ele é uma figura tão importante nessa história que a gente tem aqui um interlúdio, eu chamo de interlúdio, tá? O David Grann não fala isso, mas eu considerei meio que o interlúdio, para falar do passado do Tom White, como que foi possível produzir aquele homem naquela época. Bizarro falar isso, né? Um ser humano decente naquela época, mais a minha que isso. E ele se torna um alívio pra gente, porque você vê as coisas acontecendo e fica, meu Deus do céu, ninguém queria justiça em relação a esse povo, e sim, o Tom White. E vamos entrar na questão da investigação, então, que ocupa boa parte do livro. O que acontece em relação à investigação?
esses assassinatos vão acontecendo, tem uma série de desconfianças ali entre os Osages, tem tentativas também, mais de uma dos Osages, de resolver a situação, e eu acho que faltou um pouco isso no livro, porque eu senti no livro o povo Osage mais passivo do que aqui. Aqui a gente vê que eles realmente tentaram fazer muitas coisas à mole, contratou não só um, mas uma série de investigadores particulares e sempre acabava de um jeito muito ruim, ou descobria que era corrupto, ou eles morriam. Teve uma tentativa também de um homem que era muito importante, o sobrenome dele era Vaughan, V.H. Vaughan, acho que é isso, que estava tentando ajudar os Osages e foi assassinado. Havia uma série de pessoas tentando resolver a situação e sempre recebiam advertências. Olha, cuidado. Acho que no filme é mostrado um caso desses, né? Mas a gente tem mais desses casos. Eu falei que Digníssimo perguntou sobre várias coisas pra mim, porque ele achou que não ficaram muito claras no filme. E uma delas foi: como assim o detetive chegou ali do nada? Porque é mostrado a Molly indo a Washington, isso não acontece, aliás, tá? Mas tem realmente uma tentativa dos Osages junto a Washington, etc. Eles realmente têm de pagar os $20 mil que são mencionados no filme. Pra vocês terem noção, eu li que esses $20 mil hoje seriam equivalentes a $300 mil. Pois é, eles tiveram que pagar o governo para fazer algo que o governo deveria fazer de graça. Digo de graça, entre aspas, porque, né, impostos, etc. Mas a impressão que dá é a de que a Molly foi lá, falou com o presidente da situação dos Osages, isso é mostrado no filme, né? E o presidente parece não tá nem aí. Fala, né? Ah, legal, filha. Ok. Ela mesma parece ficar um pouco decepcionada com a resposta. E aí, dali a um tempo, aparece o Tom White, brota em território Osage, fala que faz parte do Bureau of Investigation, que futuramente viraria o FBI. E aí a impressão que ficou pra mim é que a Molly foi lá e deu resultado. E aí eu acho que nisso a gente perde mais uma camada dessa história, porque o que realmente aconteceu? O J. Edgar Hoover, que é conhecido aí, né, o famoso pai do FBI, etc., vê nesse caso dos Osages uma oportunidade para ele poder fazer o nome daquilo que ele queria criar, que era justamente o FBI. E aí ele escolhe a dedo o Tom White, manda ele para lá e fala: olha, isso aqui não pode ter erro, a gente tem que ter sucesso nisso. Só que ele não está interessado na resolução daqueles crimes. Ele só quer que, ok, dê certo, mas quer que dê certo porque ele precisa daquela propaganda para a agência dele, até porque a situação estava meio feia para ele, isso é mencionado aqui no livro também, mas não vem ao caso agora. Ou seja, algo foi feito em relação àquilo também por interesse e não por sede de justiça. E eu acho que isso não fica claro no filme. E a investigação tem tantos elementos importantes. Outra coisa que me incomodou no filme, parece que o Tom White chegou ali e ele conseguiu as coisas muito fáceis. Ele colocou um pessoal infiltrado, né? E aí eles se reuniam à noite, conversavam, e pareceu que foi muito fácil descobrir todas as informações, etc. E aqui no livro a gente vê como isso foi difícil. Como esse esquema para a eliminação dos Osages era tão forte, tão bem arquitetado, que algumas pessoas começam a ser inseridas na investigação com o único propósito de atrapalhar. Então o Tom White recebe uma dica de que fulano viu alguém importante com outra pessoa que foi assassinada, e aí ele vai lá conversar com essa pessoa. Aí ele conversa com essa pessoa e descobre coisas que parecem ser muito importantes. Aí aparece outra pessoa para contradizer completamente tudo o que esse informante falou. Então ele fica meio que sem saber em quem acreditar, e isso acontece várias vezes. Eu achei que eles iam entrar um pouco mais nessa questão da investigação quando acontece a explosão lá na casa do Bill, não o Bill Hale, o Bill Smith, que era cunhado da Molly, era casado com a Rita, etc., que era casado com outra e a outra morreu, aí ele casou de novo, né? Porque ele foi uma das pessoas que investigou ali por conta própria, a gente fica sabendo disso no filme, né? Ele confronta o DiCaprio ali numa hora, e aí por isso tem até aquela agilização, essa palavra existe. Enfim, vocês entenderam, da explosão. E aí é mostrado num take que o Bill não parece estar morto, ele tá ali de olho aberto, né? Parece estar, obviamente, agonizando, mas parece estar vivo ainda. E isso realmente aconteceu, ele não morreu imediatamente
após a explosão. E aí tem todo um arco dessa sobrevida dele, porque ele sabia das coisas e ele tenta passar para outros, e aí a gente vê que o pessoal ali do rei fica meio desesperado porque ele não morreu e ele sabia das coisas. Só que o que acontece no filme é que ele aparece ali e depois ele não aparece mais. Aí eu não entendi o porquê daquela cena. Alguém entendeu? Se sim, por favor, vocês comentam aqui embaixo. Enfim, o fato é que, vendo a intenção declarada do Scorsese em relação a essa mudança de perspectiva, o objetivo dele, etc., eu acho que ele podia ter aproveitado alguns elementos aqui do filme. Até porque, assim, por mais que eu não tenha achado o filme chato, eu vi que, inclusive, muita gente saiu da sala. Sério, eu achei surreal, assim, tinha muita gente. Eu comparei muito, assim, a experiência com Oppenheimer, porque Oppenheimer também era um filme bastante longo, e eu acho que eu não vi ninguém sair da sala, e a sala tava bem lotada. Mas, nossa, em Assassinos da Lua das Flores, eu acho que eu vi, tipo, umas 8, 9 pessoas saindo da sala, porque, né, não tinham mais interesse em assistir ao filme. E eu confesso que teve uma hora que eu senti o peso do tempo, sabe? Eu até olhei no relógio que eu fiquei, gente, passou o tempo, né? Eu achei que não ia sentir o tempo, mas senti. Em nenhum momento senti vontade de levantar e sair da sala, mas enfim, achei que o tempo deu uma pesada assim. E voltando pro que eu tava falando, eu não senti ali que todas as cenas foram necessárias, sabe? E nem precisa também, mas eu achei que podia ter dado uma cortada em algumas coisas pra colocar alguns desses pontos que eu explorei aqui, porque eu acho que ajudaria a engrandecer o panorama que é mostrado no livro, no filme, na verdade, que sim, entendo que é um recorte, que tem que fazer, mas eu acho que poderia ter sido mais bem explorado, sim. Talvez o tempo que ele destinou a algumas liberdades criativas, tipo aquela conversa que o DiCaprio tem com o De Niro na prisão, isso não acontece na história real, tá? E, sei lá, eu não achei que teve tanto impacto assim. Eu achei que a história poderia se desdobrar de outro modo e ainda assim ter um impacto muito significativo, como foi o que aconteceu na real, aliás. Obviamente, então, pra mim, tendo lido o livro antes de assistir ao filme, fazer uma avaliação neutra do filme, por mais que eu tentasse em diversos momentos ali colocar a carapuça de quem não leu o livro para avaliar o filme, eu não consegui ter tanto sucesso nisso, mas acredito que mesmo não tendo conhecimento do livro, eu não colocaria este filme num top 3 do Scorsese, não, nem top 5 talvez. Mas não me entendam mal, definitivamente não é um filme ruim, nem de longe, não me arrependo de ter pagado pra assistir no cinema, pagado caro, né? Porque o cinema tá complicado ultimamente. Fico muito feliz que o filme vai dar mais visibilidade a essa história que merece ter muito mais visibilidade, até porque, por mais que não seja uma história do nosso país, Brasil, a gente consegue, infelizmente, fazer paralelos com a situação que é vivida pelos indígenas aqui no nosso país. Fiquei muito feliz, inclusive, de ver que o Scorsese se preocupou muito em envolver o povo Osage, aprovando algumas coisas de roteiro. Ele fez muita consultoria em relação ao idioma também, né, para que tudo fosse representado da maneira mais fiel possível. Achei o trabalho muito bonito nesse sentido. Havia muitos Osages envolvidos na produção, então achei bem legal. Mas fica aí o convite, se você não leu o livro ainda, mesmo se tiver assistido ao filme, pelo amor de Deus, leia, porque vai ser um baita complemento pro filme. E o livro é realmente maravilhoso, curiosíssima para ler o outro livro do David Graham, o que foi lançado mais recentemente, que é o The Wager. E, aliás, parece que vai ser adaptado também com o Leonardo DiCaprio, diga-se de passagem. Mas agora eu ficarei com as minhas expectativas mais baixas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem algum contraponto a fazer, por favor, fiquem mais que à vontade. O intuito deste vídeo aqui é para discutir mesmo. Só sejam educados, por favor. Quando eu falo mal da obra de alguns artistas, tem uma galera que se exalta nos comentários, começa a me xingar. Não façam isso, por favor. Mas fiquem à vontade para discutir educadamente aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.